Nas cidades, a poluição sonora é um problema que fica cada vez mais evidente. São barulhos de motos, de carros, do comércio e de canteiro de obras que incomodam e também machucam os nossos ouvidos. Em época de eleição, então, nem se fala. As carreatas, as caminhadas políticas e os carros de som incomodam demais. Por isso, nessa edição do Meu Ambiente, nós vamos mostrar quais são os malefícios da poluição sonora e como está sendo o trabalho desenvolvido pela Secretaria de Ordem Pública de Petrolina com o Ministério Público sobre isso. É agora no Meu Ambiente. Eles normalmente estão por toda parte, tanto na zona urbana quanto na zona rural das cidades. E quando é época de eleições, então... Em Petrolina, no sertão de Pernambuco, os carros de som que costumam fazer muito barulho nesse período estão incomodando os moradores e comerciantes. Perturba até as crianças, quando a gente está colocando para dormir, eles passam na maior altura e termina a criança acordando. Às vezes a pessoa está deitada, dormindo e está aquela barulheira na porta da gente, na rua da gente. Incomoda e atrapalha também, que é muito barulho, faz muito barulho e o trânsito também empata o trânsito. Como a justiça, proibiu, disse que pode ser só até 80 decibéis, entendeu? Eu acho que por ser um período eleitoral, teria que realmente obedecer isso aí. Os 80 decibéis que é um som que qualquer pessoa pode ouvir. Agora, acima disso aí, incomoda muito. Pois é, tudo isso é uma causa de um problema preocupante e que pode ocasionar riscos à saúde das pessoas, a poluição sonora. A poluição sonora refere-se a um efeito danoso provocado pela exposição a determinados sons ou ruídos numa intensidade ou num tempo de exposição superior ao considerado normal para os seres humanos. A Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, regulamenta os níveis de ruídos sonoros de acordo com critérios simples. Em sítios e fazendas, o som deve ficar entre 40 decibéis durante o dia e 35 à noite. Nas áreas de hospitais e escolas, o aceitável é 50 decibéis de dia e 45 à noite. Já nas áreas residenciais, o limite é de 55 decibéis de dia e 50 à noite. Nas zonas comerciais, 60 decibéis durante o dia e 55 à noite. E nas áreas de indústrias, a norma é 70 decibéis de dia e 60 à noite. A Organização Mundial da Saúde considera que confortável para a audição humana níveis de pressão sonora em torno de 50 decibéis. Acima disso, ele já começa a provocar alterações que podem ser auditivas ou comportamentais. A curto prazo, normalmente são mais alterações comportamentais, levando a irritabilidade, estresse, agressividade, podem até inclusive causar alterações no sistema cardiovascular, elevação da pressão arterial, maior chance de infarto ou AVC se você é exposto a uma poluição por um período de tempo prolongado. Em Petrolina, a Lei 1164, que existe desde 2002, também regulamenta a altura do som dos carros e dos estabelecimentos comerciais, como bares e restaurantes. Além dela, disciplinar a questão do funcionamento dos estabelecimentos comerciais, que isto, para funcionar com o uso de música ao vivo ou mecânico, tem que ter licenciamento específico. Ela também traz os níveis em que aquele estabelecimento pode operar, pode trabalhar. Então, está definido por horário, de 7 a 19 da noite. É um nível, 19, 22 é um outro e 22, então ele define, vem regular essa questão de uso de som, tanto nos estabelecimentos comerciais como também essa questão de som veicular. A poluição sonora também causou alterações na lei eleitoral desse ano. A lei eleitoral também abomina, também rejeita a poluição sonora. Apesar de permitir carros de som e mini-trios, tá certo? Não permite trio elétrico. Apesar de permitir carro de som e mini-trios, é só até 80 decibéis. Apesar de ser proibido utilizar equipamento de som perto das sedes dos poderes executivo, legislativo, de bibliotecas, escolas e hospitais, a lei eleitoral também diz que os candidatos podem fazer comícios com aparelhos de som fixo das 8 da manhã até a meia-noite. E esse horário pode ser prorrogado em até 2 horas em caso de comício de encerramento de campanha.
E para tentar diminuir as ocorrências de abuso de som alto, a promotoria resolveu fazer uma reunião com as coligações partidárias de Petrolina e uma parceria com a Polícia Militar e a Secretaria de Ordem Pública. Ficou decidido que as coligações majoritárias vão adquirir um decibelímetro, vão entregar 4 decibelímetros, cada uma das majoritárias, à exceção do PSOL, cada uma das 4 principais majoritárias vão adquirir um decibelímetro, vão entregar na OAB, e esses 4 decibelímetros depois vão ser 2 doados à Polícia Militar e 2 doados ao município. Está havendo muita denúncia sobre a questão de poluição sonora em Petrolina, mas eu quero ressaltar que as coligações também acharam que estava havendo abuso e foram muito amistosas, foram muito receptivas à demanda da promotoria e concordaram que é preciso dar sossego aos eleitores. A gente soma forças. Prefeitura, Polícia Militar, através do 5º Batalhão, promotoria e aí o Judiciário, a gente soma força e aí a gente consegue atender as demandas da população. O objetivo final é que a festa da democracia, o pleito eleitoral, termine com tranquilidade no dia 2 de outubro. É um trabalho muito bom que nós temos realizado de forma integrada com esses órgãos de segurança. Por vezes, o Corpo Bombeiro também participa para ver a questão também de segurança dos extintores, a questão da atestado de regularidade. Por vezes também a Vigilância Sanitária também participa para ver a questão da higienização desse estabelecimento. Então é uma operação muito bacana que tem surtido bons resultados aqui na nossa cidade. Uma das iniciativas tomadas pela parceria foi o aumento da fiscalização. Os agentes da Secretaria de Ordem Pública estão fazendo rondas pela cidade com decibelímetros, o aparelho especializado para a aferição do som. Toda essa atuação, todo esse trabalho feito pelo Ministério Público, e aí o Ministério Público e nós também, parceria, né? Tudo que tem sido feito é obrigar que essas pessoas elas trabalhem de acordo com o que determina a lei, que é o licenciamento ambiental, que é a obtenção do alvará sonoro, que para obter esse alvará sonoro ele vai ter que fazer algumas modificações, adaptações do seu estabelecimento, né, como um projeto acústico, para que esse som ele não seja lançado no meio ambiente, seja propagado e que não venha a causar incômodo, né, perturbação do sossego alheio. Então, basicamente, o que se tem buscado é isso, né, ao contrário do que muitos imaginam, né, que a fiscalização, que o Ministério Público quer proibir eventos no município. Não é essa a realidade. Mas, para quem ainda insistir em colocar o som alto nessas eleições, as punições são severas. A lei prevê uma pena de 1 a 4 anos de prisão, tá, para poluição sonora. É importante ressaltar que nós começamos com um procedimento administrativo. Então, na primeira incidência, nós podemos fazer na esfera civil um termo de ajuste de conduta, a pessoa não vai para a prisão pela primeira poluição sonora. E na esfera penal, a gente pode fazer uma transação penal. No caso de flagrante de poluição sonora, nós só vamos começar o processo depois das eleições, o que equivale a dizer que esses equipamentos vão ficar apreendidos até o dia 3 de outubro. Nós temos uma ouvidoria do município, né? Por exemplo, se ele ligar, telefone da ordem pública, se ele ligar de 7 às 13 horas, vai ter atendente aqui, vai receber a ligação dele, a reclamação, e vai anotar, e essa demanda vai ser repassada para as equipes de rua, né? Fora desse horário, ele pode ligar para a Ouvidoria Geral do Município, que é 156, registrar, né, sua queixa, identificar o estabelecimento, a pessoa, e isso vai fazer parte também do cronograma de fiscalização.